Olá, tudo bem? Meu nome é Alexandra Wischerman, estou aqui com esse canal no intuito de tocar o seu coração. Eu gosto de ler a Bíblia, aprendi a gostar e a partir disso tem algumas coisas curiosas e fatos que me chamam muito a atenção. Eu estou aqui para transbordar e gostaria que você transbordasse esse vídeo na vida de outras pessoas, sendo que é necessário que você veja até o final, pois no final sempre tem aquela chave que a gente precisa de virar. É importante que você me acompanhe a decorrer do vídeo e aprenda um pouco mais sobre a história de Esther. Esther na Bíblia, ela é citada pelo seu ato de coragem de ir até o rei Assuero e proclamar sobre o teu povo. Mas tem algumas entrelinhas muito necessárias que a gente preste atenção na história de Esther. Vamos iniciar a história falando sobre o rei. Existia um rei chamado Assuero, ele governava aquela região e esse rei ele dava festas. Em uma das festas, ele decidiu por si chamar a sua esposa, a rainha. A rainha que ele chamou, nesse momento, ainda não era Esther. Para isso, nós vamos ler e acompanhar aqui na Bíblia. Vamos lá. Nós vamos ler o livro de Esther, no capítulo 1, verso 1. Sucedeu que nos dias de Assuero, que era o rei desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias, ou seja, olha o nível de poder que esse homem tinha, ele comandava 127 províncias. Vamos lá para o 11. O rei Assuero, no capítulo 11, ele fez o seguinte, que introduzissem na presença do rei a rainha Vasti com a coroa real para mostrar aos povos e aos príncipes sua beleza, porque ela era muito formosa. Primeiro ponto, o rei Assuero estava dando uma festa, onde ele estava ali confraternizando com todas aquelas pessoas. Então esse rei, ele desejou que a sua esposa estivesse ali. Ia mostrar qual tamanha formosura a rainha ela tinha. Porém, a rainha respondeu ao rei assim, no capítulo 1, verso 12. Porém, a rainha Vasti recusou-se a atender à ordem do rei, por intermédio dos eunucos, pelo que o rei se indignou e ficou muito furioso. Bom, o rei, ele tinha poder e autoridade sobre 127 províncias, correto? Então entende que sobre 127 províncias ele mandava e desmandava. Porém, a sua própria esposa, que ele solicitou a presença dela ali, naquela confraternização, foi negada. O que houve? O rei Assuero consultou ali, na época ele consultava os príncipes, as pessoas que estavam ali à direita do rei, consultou a eles o que fazer nessa situação. Eles falaram com ele, rei, se as pessoas perceberem que a sua própria esposa não te obedece, imagina o que vai acontecer com essas províncias. Que a gente tem uma situação onde o rei ele tinha hiperpoder e ele ali subordinava todos e a própria esposa ele não tinha controle. E também fala de uma mulher, a rainha Vasti, que ela poderia simplesmente acatar a ordem do seu esposo. Não sei o que isso passou pela cabeça dela de não poder ir até o local onde eles estavam confraternizando. Enfim, existiu ali uma situação constrangedora. Nessa situação, ele foi aconselhado pelos seus conselheiros que fizesse o seguinte, que retirasse o trono da rainha Vasti. Ela perdeu o trono de rainha por não acatar a ordem do seu esposo e que ele buscasse as virgens mais bonitas daquela região para que ele pudesse se esposar de alguma delas. Assim foi feito. Dentre essa situação, existia uma mulher chamada Esther, a cereja do bolo, como se diz, né? Então, para seguir, no capítulo 2, no verso 2, ele disse assim, então disseram os jovens do rei, que lhe servirão? Busquem-se para si, o rei, as moças virgens e formosas. Assim ele fez. Então, nessa história, surgiu Esther. Como que surgiu Esther? Aqui, no capítulo 2, verso 7. Esta criada Radassa, que é Esther, filha do seu tio, porém não tinha pai nem mãe, era moça muito atraente e formosa. Quando seu pai e sua mãe morreram,
Mardoqueu a tomou por filha. Divulgando-se, pois, o mandado do rei, a sua lei, e ajuntando-se muitas moças na cidade de Susã, sob responsabilidade de Heda, Ester também foi levada à casa do rei, entregue aos cuidados de Hegai, guardas das mulheres. Bom, aqui nesse momento, o que Mardoqueu disse para Ester? No verso 10, Ester, porém, não revelou seu povo a sua parentela, porque Mardoqueu lhe tinha ordenado que não fizesse. O que aconteceu? A Ester era descendente dos judeus. E os judeus, naquela época, eles eram escravos. Por isso, Mardoqueu deixou para ela uma ordem. Olha, Ester, você vai, porque ela foi escolhida pela sua beleza e formosura. Mas ele, como pai dela, né? Porque ela ficou órfã dos seus pais, então ele a cuidou como filha. Ele disse a ela: não conte para ninguém sobre a sua parentela. Assim, diz a palavra, ela já era linda e formosa. Porém, ali no verso 12, antes de comparecer perante o rei Assuero, cada moça se submetia a um tratamento de beleza conforme prescrito para mulheres por 12 meses, porque assim se cumpriram os dias do seu embelezamento, 6 meses no óleo de mirra e 6 meses com especiarias e cosméticos. O que aconteceu? Ela já era linda e formosa, porém, como todas as mulheres também iam se cuidar por um ano, elas foram cuidadas por mirra e essências, especiarias e cosméticos. Ou seja, existe uma beleza que já nasce com qualquer ser humano, uma beleza irrevogável. Nós já somos belos e isso é princípio que nós devemos cumprir. Ai daquele que fala mal do seu próximo e ai daquele que julga também. A palavra de Deus fala que o Senhor fez todos os seus filhos imagem e semelhança dele. Então ele nos criou imagem e semelhança de Cristo. Certamente, se eu denegrir a imagem do meu próximo, colocando nele adjetivos que não competem a ele, eu estou falando mal do meu próprio Deus, pois todos nós somos imagem e semelhança. Então isso é algo muito importante da gente frisar, que nós não devemos olhar o outro nem julgar por aparência. Todos somos belos, porque quando ele terminou de fazer cada um de nós, ele olhou e disse que era bom, como tudo que Deus faz. Ele finaliza e diz que é bom, foi bom e agradável aos olhos dele. Ou seja, nós devemos ter cuidado com o que falamos com o nosso próximo e como não denegrir a imagem deles, pois todos somos belos. E essa Ester, ela já era bonita, mas ela ainda ficou mais ainda por esse cuidado e tratamento por um ano. Por um ano ela foi cuidada, para depois ser apresentada ao rei. Quando chegou a vez de Ester, Ester foi direcionada, como todas as mulheres eram, a pegar o que elas quisessem, pegar as peças mais lindas para apresentar ao rei. E assim todas poderiam apresentar, mas só quem ele chamasse por nome que poderia chegar até ele mais próximo, ou seja, permanecer na presença do rei. E quando a Ester se apresentou, o rei, ele apaixonou, ele amou de primeira vista. Ele já olhou e amou. E assim ele amou sua beleza e fez dela sua rainha. Ester 2, no verso 17, fala assim: o rei amou Ester mais do que todas as mulheres, e ela alcançou perante ele graça e benevolência, mais do que todas as virgens. Ele pôs a coroa real na sua cabeça e constituiu rainha em lugar de Vaste. Aqui está onde Ester chegou. Ela era uma mulher cujo perdeu os pais, e após a perda dos pais, ela foi cuidada por Mardoqueu. Mardoqueu, aqui, ele é muito pouco falado. Em muitos momentos que a gente escuta da história de Ester, e eu gostaria de te atentar a Mardoqueu. Quem foi Mardoqueu nessa história? Mardoqueu foi um dos melhores instrutores. Pensa no coração desse homem que primeiramente olhou para ela uma órfã e cuidou como filha,
pois diz aqui que ele olhou para ela e tomou ela por filha. Após isso, ele deixou para ela que, olha, não revele de onde você é. Só com a sua beleza e com os cuidados que você teve, ela chegou até o trono. E mais um pouco vamos entender sobre o que é Mardoqueu, como é Mardoqueu e o que ele tem aqui de importante nessa história. Vou deixar aqui no cantinho pra gente ir conversando. Houve um momento, o Mardoqueu ele ficava às portas do reino. E ali às portas ele ouviu falar que dois homens iam fazer um atentado contra o rei. Ele informou ao rei. Ao informar ao rei, eles pegaram esses homens e os mataram. E assim foi feito. Porém, tudo era escrito e deixava num livro. Foi a partir disso que deixou a história de Mardoqueu já registrada. Foi registrado que Mardoqueu comentou sobre essa possível tentativa contra o rei e assim sucedeu que não houve a tentativa por intermédio de Mardoqueu. Passou-se um tempo e existiu um homem chamado Ramã. Ele começou a servir aquele rei e ele virou, que vamos dizer, o braço direito do rei. Chegou num ponto onde o rei deu tantas e tantas coisas a esse Ramã que também lhe deu um anel, onde tudo que ele registrasse nesse tal livro ou fizesse alguma carta com algum decreto e ele selasse com um anel, significava que ele, abaixo do rei, mandava em tudo. Então ele só recebia a ordem do rei, mas abaixo do rei ele mandava em toda a província. Ou seja, ele tinha total liberdade de poder. Porém, ao sair ali da presença do rei, ele deparou-se com Mardoqueu à porta. Lembra que eu falei que Mardoqueu ficava à porta do rei? E nesse dia, todos prostraram aos pés de Ramã. Porém, Mardoqueu não prostrou. O fato de Mardoqueu não ter prostrado aos pés de Ramã, o que houve? Ramã se indignou, se enfureceu, pois ele queria que todos prostrassem. E logo ele entendeu, esse é judeu, é esse povo que eu não quero aqui. Logo ele chegou até o rei e disse ao rei, rei, em todas as províncias existe um povo cujo não te obedece. Existe um povo que não serve ao Senhor, que não prostra ao Senhor. O que eu posso fazer com esse povo? E logo lhe sugeriu que exterminasse todo esse povo judeu. Assim foi feito. Ramã fez uma carta, aonde fez um decreto. Nesse decreto, a intenção de Ramã era exterminar todos os judeus. Por quê? Porque ele tinha tudo, mas ainda não lhe bastava. Esse conselho ele tomou com a sua esposa e os conselheiros. Vou ler aqui para a gente não ficar com nenhuma dúvida. Verso 5. Vendo, pois, Ramã que Mardoqueu não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Olha para você ver. O fato de Mardoqueu não ir aos seus pés encheu ele de furor. Porém, 9. Ao saber que o seu povo pertencia a Mardoqueu, considerou pouco por as mãos apenas nele. Antes, procurou uma forma de destruir todos os judeus, povo de Mardoqueu, existente em todo o reino de Assuero. Olha aqui o nível de furor que esse homem teve. Ele ficou tão indignado que só destruir Mardoqueu não era o suficiente. Ele quis destruir todo o povo. Quando ele quis destruir todo o povo, ele chegou lá no 8, no 9, no 10, fala que ele foi até o rei e tentou ele trazer, olha, esse povo não te obedece, esse povo tá aqui, mas eles têm propósitos diferentes, eles têm ideias diferentes, eles fazem coisas diferentes, isso não te incomoda? O rei disse, você pode tudo, olha aqui, disse o rei, recebe esta prata, faze com este povo o que parecer bem aos teus olhos. O rei decretou que ele podia fazer o que ele quisesse. Assim, ele fez. Ele fez uma carta, nessa carta ele deixou claro que
no dia específico, todos aqueles que eram e se diziam judeu iam passar por uma peleja. Foi isso que Mardoqueu, infelizmente ou felizmente, provocou no coração de Ramã. Ramã recebeu tanto poder. Ramã tinha tudo. Aqui fala que ele tomou conselho com a sua esposa e ele disse a ela: eu tenho tudo, mas eu me indigno por ele não ter se prostrado. Sabe, as pessoas que estão no mundo, elas podem ter tudo, mas uma faísca é o suficiente para derramar um furor sobre ela. Não sabendo Ramã o que lhe havia provocado no reino dos céus. Porque o Senhor, ele é muito claro. Não mexe com o ungido do Senhor, pois ele quem cuidará deste. Tome cuidado, porque a gente também tem que entender que todos nós estamos aqui para ser salvos, que Deus gostaria que todos nós fôssemos salvos. Então, tem situações na nossa vida que é para corrigir e consertar o outro. Nesse caso de Ramã, nós vamos entender que ele não quis conserto. Capítulo 4. Quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou as vestes, cobriu-se de pano de saco e cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande amargura e pranto. Olha, Mardoqueu, ele se humilhou, mas ele se humilhou perante o Senhor. Ele não se humilhou nem reverenciou o Ramã, mas perante o Senhor sim. Ele já fez o ato que mostrava ali sobre sua fé. Rasgou suas vestes, cobriu-se de pano de saco e cinza. E ali ele deixou claro para o Senhor: Deus, eu estou na sua dependência. Com amargura de pranto. Imagina o quanto que doeu isso nele. Pensar que por uma atitude dele, todos os judeus também iriam perecer. Mas como se prostrar na frente de alguém que é ímpio, que é ser humano, sabendo que nós devemos adorar apenas a um Deus? Assim seguindo, nós estamos no 4, no 7. Mardoqueu fez saber de tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Ramã disse que daria para os tesouros do rei pelo extermínio dos judeus. Ele buscou falar com Ester. Quando ele chegou ali perto do reino e a Ester ficou sabendo que Mardoqueu estava vestido de pano de saco, ela mandou chamar Atá, um dos eunucos dela, e pediu para que levasse roupa para ele. E ele mandou recado, não era roupa, é o que tinha acontecido. E assim ele fez saber ela sobre a carta e ainda enviou uma das cartas para ela. Olha que coisa mais interessante. No 13, então Mardoqueu mandou que dissesse a Ester: não imaginas que, por estares na casa do rei, apenas tu, entre os judeus, escaparás. Sabe por quê? Ester disse para ele, mas mandou um recado, né? Sobre esse Atã, eunuco dela. Se eu fizer algo, o que fazer? Porque se eu chegar na presença do rei sem ser chamada, o que vai acontecer comigo? Ele vai mandar me matar, porque ninguém ia na presença do rei sem ser chamado. E quem aparecesse na presença do rei sem ser chamado, esse era decreto dele, a morte, caso o rei não mostrasse que poderia chegar até ele com um cajado. Mardoqueu disse para ela: você não acha que só porque você está aí perante o rei, na casa do rei, quando eles descobrir que você é da descendência dos judeus, você também vai ser pega. Isso também lhe sucederá, isso vai acontecer com você. Então Ester respondeu a Mardoqueu: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim. Não comais nem beber por 3 dias, nem dia nem noite. Eu e minha moça também jejuaremos. Depois disso, irei ter com o rei, ainda que isto não seja permitido pela lei. Se eu perecer, perecerei. Ela aqui deixou claro que se morrer, morrerá. Então ela escolheu o seguinte: se ela morrer por si só, porque ela desobedeceu a lei do rei, tudo bem. Mas
era a única tentativa que ela tinha. Mardoqueu disse a ela: será que não é por isso que Deus deixou você chegar até aí? Existem lugares que você vai pisar, que Deus deixou você chegar nele para ganhar alma, para levar a palavra. E não, quando você chegar nesse lugar, você tem que ter uma pessoa como Mardoqueu, um conselheiro que vai te dizer: oi, ei, essa posição que você está hoje é porque tem alguém que nessa posição precisa da sua ajuda. Ali tinha um rei precisando de um reino inteiro ajuda, e ela poderia ser tanto usada quanto não. A princesa anterior não teve sabedoria de chegar à presença do seu próprio rei, do seu próprio esposo. Ela para chegar à presença dele sabia que poderia morrer, mas pelo teu povo ela foi, por intermédio de Mardoqueu. Procura dentro da sua vida, dos seus familiares, dos seus melhores amigos, quem te leva a refletir no que Deus quer de você. Porque nesse momento, Mardoqueu que levou ela a essa reflexão. Esther não sozinha pensou: oh, meu povo, não, ela estava na casa das rainhas, ela nem sabia do que houve. Quando ficou sabendo de Mardoqueu, ela logo se atentou: o que houve? Aí descobriu sobre o seu povo, e aí ela diz: não posso fazer nada. Ele logo falou: pode sim, você é a única que pode. Será que não é por isso que você está aí? Será que não é por isso que você está nesse emprego? Será que não é por isso que você está nessa posição? Será que não tem uma alma que você precisa de auxiliar? E quem é que está do seu lado como conselheiro para te dar as boas novas e te instruir a fazer o bem? É isso que nós devemos pensar. Nessa situação, Mardoqueu instruiu ela. E assim a rainha Esther fez. E chegado na presença dele. Quando ela chegou, olha o que o rei fala para ela. Então o rei lhe diz, capítulo 5, versos 3. Que há contigo, rainha Esther? Ou qual é tua petição? Até a metade do reino te será dada. Sabe, gente? Quando você olha isso aqui, você pensa: nossa, a mulher deve ser linda demais. Nossa, deve ser um encanto. Não. Você lembra que eu li aqui que foram jejuados 3 dias e 3 noites? Mardoqueu está vestido de pano de saco e cinza. A sua alma está ali clamando pelo Senhor Deus. Existe um mundo espiritual rugindo ali por trás de toda essa situação. Não só a beleza da rainha Esther, existe um Deus ali guiando o passo a passo da rainha Esther. E ele deu a ela tal sabedoria que ela disse para ele: não, vamos fazer um jantar. E convide Ramã para esse jantar. Ramã, o braço direito dele, capítulo 5, verso 5. Então disse o rei: trazei Ramã depressa, para que atende o pedido de Esther. Vindo, pois, o rei Ramã ao banquete, Esther havia preparado. Disse o rei Esther: no banquete de vinho, qual a tua petição? E te será concedida. E qual o teu requerimento? E se fará, ainda que seja metade do reino. Ela fala com o seu esposo de uma maneira tão educada e gentil que agora dá pra gente refletir como você tem falado com o seu cônjuge, como que você trata ele, porque a forma com que as pessoas te olham, te veem, tem muito sobre o que você reflete nela. Ela educadamente, ela infringiu uma lei de chegar à presença dele sob pedir. E você sabe pedir o seu esposo o que você deseja, o seu coração almeja? Porque ela disse assim, Esther 5, verso 7. Então respondeu Esther: minha petição e requerimentos são: se achei graça aos seus olhos do rei, se bem parece o rei atender a minha petição ou meu requerimento, venha o rei Ramã um banquete que lhe hei de preparar, e amanhã farei conforme o mandado do rei. Ela disse ao seu esposo: se você me achar graça, se for bom aos seus olhos, me dá um jantar amanhã, e lá no jantar eu vou te falar o que eu quero. E assim ela fez. Chamou eles para um banquete no dia seguinte para um jantar. E Deus, porque a gente tem que entender que tudo isso foi por Deus. Diz em Esther 6, capítulo 1,
Naquela mesma noite fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de memórias das crônicas, e ele foi lido diante do rei. Achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigatã e Teres, 2 eunucos do rei, guardas da porta, que tramaram contra a vida do rei Assuero. Lembra, lá no início da história eu disse que o rei Assuero, ele ia sofrer um ataque, e Mardoqueu que intermediou isso? O rei perguntou aos eunucos dele: que honra eu dei? Nenhuma, mas nenhuma honra, nenhuma majestade? Ai, então pergunte. Vou perguntar o que devo fazer com ele. Verso 5. Os oficiais do rei respondeu: Ramã está no pátio. O rei ordenou que fizessem entrar. Olha quem apareceu na história. Ramã. O rei perdeu a noite de sono, descobriu que alguém lhe tinha feito bem e não foi recompensado. Logo lhe veio: eu vou buscar o que fazer com ele. Ramã era o seu braço direito, ele tomava as atitudes dentro da província, logo ele chamou: Ramã, vem cá, me fala uma coisa, o que devo fazer quando eu desejo honrar alguém? Nossa, Ramã disse assim: pelo que respondeu Ramã ao rei, no verso 7, ao homem a quem agrada ao rei honrar, seja trazido os trajes reais, como que o rei costuma se vestir, como também o cavalo em que o rei costuma montar, e que se ponha em sua cabeça a coroa real. Ele disse: deu melhor, deu majestoso para essa pessoa. Então o rei disse a Ramã: apressa-te e faça isso, pois Mardoqueu é este homem. Ramã teve que pegar o seu pior inimigo e exaltar ele perante todos e caminhar com ele a cavalo diante de todas as pessoas. Ramã, após fazer isso, encheu seu coração de furor e foi para casa. Aqui no verso 13 vai dizer assim: Ramã contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo quanto lhe tinha sucedido. Então seus sábios e Zeres, sua esposa, sua mulher, lhe disse: se Mardoqueu, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerá contra ele. Antes, certamente cairás perante ele. Então eles, ainda falando com ele, chegavam ao eunuco, o rei, e apresentaram-se para levar Ramã ao banquete que Ester havia preparado. Olha, Ramã estava enfurecido, e de tão enfurecido que ele estava, tudo aquilo que ele tinha ainda não lhe bastava. E quando ele teve que passar por essa vergonha de passar com Mardoqueu por tudo quanto é lado, mostrar ele com tudo do rei, com a soberania toda, imagina o quanto que o coração desse homem se enfureceu. Logo foi para o jantar. Ao chegar no jantar, ali era a petição da rainha. A rainha ia pedir ao seu esposo algo, e assim ela fez. Quando ele lhe perguntou no capítulo 7 de Ester, verso 3, então respondeu a rainha Ester: se, ó rei, achei graça aos teus olhos, e se bem parecer ao rei, desse minha vida como minha petição, o meu povo como meu requerimento, porque estamos vendidos, eu e meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem. Se ainda por servo e por servas nos vendessem, eu calaria. Ou seja, por escravo, eu me calaria. Se fosse para todo mundo ficar escravo, eu me calaria. Continuando, ainda que o opressor não pudesse recompensar a perda do rei. Então falou o rei Assuero à rainha Ester: quem é esse? Onde está esse cujo coração o instigou a agir assim? Disse Ester: o homem, o opressor e o inimigo é este mau, Ramã.
Então Ramã se perturbou perante o rei e a rainha. O rei, no seu furor, se levantou do banquete de vinho para o jantar, para o jardim do palácio, e Ramã se pôs em pé para rogar a rainha Ester por sua vida, porque viu que já o mal lhe era determinado por rei. Nessa hora, Ramã caiu em si. Ele tinha tudo e se reduziu a nada por uma rixa que ele começou com Mardoqueu. Nessa hora, ele se pôs em prantos aos pés de Ester. E olha o que aconteceu. Tomando, pois, o rei o jardim do palácio, a casa do banquete do vinho, Ramã tinha caído prostrado sobre o leito em que estava Ester. Então disse o rei: porventura desejaria ele também forçar a rainha perante mim nesta casa? Olha que nível de falta de respeito. E olha o resultado. Proferindo o rei esta palavra, cobriram o rosto de Ramã. Então disse Arbona, um dos seus eunucos que serviam o rei: eis que há uma forca de 50 côvados de altura junto à casa de Ramã, que esta fez para Mardoqueu, o qual falara em defesa do rei. Então ordenou o rei: enforcai Ramã nela. Assim diz a palavra. Ramã, por seu egoísmo, ele decidiu exterminar os judeus da face da terra. Todos os judeus dali, daquela província, seriam mortos, porque Ramã estava com dor de cotovelo, porque cujo nome Mardoqueu não se prostrou aos pés dele. Essa história fala sobre Ester. Mas nesse momento, o que eu quero atentar os seus ouvidos a entender e compreender é sobre Mardoqueu e Ramã. Mardoqueu, ele foi uma pessoa muito ungida do Senhor, que conduziu Ester até o trono, que conduziu Ester a auxiliar todo aquele povo. Ramã, ele infelizmente teve o pior dos caminhos. Ele já tinha tudo, mas ainda não tinha quem? O Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Deus do Exército. Ele não tinha Cristo. E o fato dele não ter Cristo, dele não ter o Senhor, é que trouxe a ele o que ele infelizmente chegou ao seu final. E o seu final foi uma morte horrível, uma morte de enforcamento. A forca que ele preparou para o ungido do Senhor foi usada para ele. E a palavra diz que após isso, para revogar, né? Porque nesse momento a Ester tinha conseguido vida para ela e tinha conseguido vida para Mardoqueu. Mardoqueu ficou no lugar de Ramã. Mardoqueu virou o braço direito do rei Assuero. E ali Ester ainda virou e disse: o meu povo, e faremos com o meu povo tudo que é escrito e que é carimbado com o anel do rei. É decreto, e decreto a gente não volta atrás. Isso mostra para mim e para você que o que a gente pronuncia com as nossas palavras, dizendo para o nosso próximo, a gente tem que entender que a palavra ela não volta vazia, ela é algo sobre você. Tome cuidado com o que você promete, tome cuidado com o que você fala, pois tudo aquilo que você fala e você promete, você deve cumprir. Ali ele disse: eu não posso fazer nada, mas algo eu posso fazer. Onde os conselheiros entraram num comum acordo de que o melhor seria um novo decreto, toda aquela casa aonde eles fossem contra eles, para poder pelejar, para poder matar a si, a sua família, os seus filhos, eles poderiam sacar a espada e eles poderiam lutar. Então, naquele momento, ele fez um novo decreto. Olha, eu não posso tirar a ordem, mas eu posso dizer o seguinte, que vocês podem reagir. E ali, quem reagiu não foram as pessoas, foi o Senhor pelas pessoas, foi o Espírito Santo de Deus,
Foi Cristo que reagiu pelo seu povo. Ele reagiu quando ele tirou o sono do rei. Ele reagiu quando ele tirou Mardoqueu, que já estava com uma forca pronta para uma pessoa que teve a oportunidade de estar no lugar de Ramã. Ramã, ele foi derribado. E tem mais um detalhe, todos os seus filhos também. Olha para você ver tudo que você faz, ele vai, infelizmente, prolongar sobre a sua parentela, sobre a sua descendência, sobre os seus filhos. Tome cuidado com o que você faz hoje, pois o que você faz hoje pode acarretar na vida dos seus filhos, tanto bênção quanto maldição. Em Deuteronômio fala muito bem disso, que as bênçãos e as maldições, elas se acarretam até a 4ª geração. Então vai para filho, para neto, para bisneto e tataraneto. Você está entendendo que até a 4ª geração vai sofrer por uma consequência de um erro seu. E o inimigo, ele invalida o erro das pessoas uma nas outras. Então ele vem, faz algo na vida de um ser humano, e ali ele é um patriarca ou uma matriarca daquela família, ele valida no filho, o filho comete o mesmo erro e assim consequentemente nas outras gerações. Ele aprisiona uma geração inteira sobre o pecado, sobre as falhas, sobre os erros consecutivos. Ali viram ciclos viciosos. Você tem que instruir sua família aonde é o seu erro, mostra para ele, olha, mamãe foi falha, mamãe foi errante, mamãe foi pecadora, mas aqui, nesse pecado, você não precisa de habitar, pois eu já tenho como te ensinar. Você tem que sair do lamaçal de pecados, e para fazer isso é somente na presença do Senhor, pedindo Ele para habitar no seu coração, para transformar tudo que tem dentro de você e te fazer um vaso novo na presença do Rei. Bom, a história de Esté é uma história muito bonita, é uma mulher que ela se prontificou a entrar na frente ali do rei, mesmo sabendo que poderia morrer pelo seu povo, mas ela só fez esse ato maravilhoso porque ela teve Ramã ali como o calcanhar de Aquiles, porque ela teve o Mardoqueu para, nessa situação, instruir ela. Esther, será que Deus não fez você chegar até aí pelo seu povo? Será que não foi só para você essa bênção, foi para todos? Porque ali ela libertou toda aquela população. Imagina, em 127 províncias, as pessoas ficaram sabendo, olha, vocês podem batalhar pelo seu rei, pelo seu Deus. Olha, antes o decreto é porque vocês não seguiam as ordens do rei. Agora o rei disse, podem batalhar. Vocês entendem que nessa situação moveu céus e terras para abençoar a vida de um todo? Quando Deus quer fazer algo, não é somente sobre você, é sobre todos que estão à sua volta. Ao falar sobre essa palavra, é como se eu até comentei, se tiver um barril de tinta numa altura assim, numa sala cheia de pessoas, esse barril cair, na hora que o barril cair, ele explode e ele vai dar vários respingos. Vai em respingo para todos os lugares e todas as pessoas que estão ali vai ter um respingo. Isso assim, pequenininho, é como se fosse um pecado. Ali o pecado ele desce e ele vai respingando em todos aqueles que estão próximos a você. De repente está todo mundo pecando, está todo mundo falhando e você olha para as outras pessoas e fala assim, gente, se tá todo mundo assim, eu também tô no meio delas, então tá tudo certo. No mundo que vivemos hoje, as pessoas têm olhado para o pecado como algo normal e comum, como desviar do pecado é impossível. Não, gente, tá tudo certo. É como se as pessoas olham para o mundo e falam assim, o mundo é assim mesmo. Não tem como desviar disso. Nossa, seu filho tá fazendo alguma coisa de errado? Ah, mas na escola não tem como. Ah, tem alguma coisa acontecendo com você no trabalho? Ah, mas é normal, todo mundo faz. Você não é todo mundo. Se você se posicionar como cristão na presença do Senhor, você tem que entender que você não é todo mundo. As atitudes do mundo não são suas. As suas atitudes são de Cristo. Deus deixou o livre-arbítrio para nós. Porém, Ele disse,
Se você fizer aquilo que vem do seu coração e aquilo que é do seu coração não é do que Deus traz pra gente, tá errado. Tá errado. Você pode tudo, mas nem tudo te convém. Isso ele diz pra nós. Tudo você pode, mas nem tudo te convém. O pecado não te convém. A incerteza não te convém. A infidelidade não te convém. A amargura não te convém, a tristeza não te convém. E aí? Você vai ainda poder tudo, mas não te convém. Porque funciona assim, você começa a falhar, você começa a errar, aí você peca, vira uma iniquidade, isso toma o seu coração e aí você não consegue se perdoar, você acha que Deus não vai te perdoar e que todos que estão à sua volta também não vão te perdoar. E aí Satanás ele faz uma cadeia onde você fica aprisionado dentro disso e essa prisão ela se torna eterna. Pois você tem medo de sair dela, pois sair dela é falar quem você é de verdade. Só que Deus disse através da palavra dele que você é imagem e semelhança dele e que se você quiser ser limpo, sejais limpo. Se quiser, você tem que querer primeiro. Senhor, eu tô pronta para ser limpa. Eu tô pronta para ter uma nova chance, eu tô pronta para uma nova oportunidade. Eu tô pronta, Senhor, para isso. Primeiramente, eu vou me perdoar. Eu preciso do seu perdão. Acima de tudo, me perdoa. Depois eu preciso de me perdoar, porque eu vou ser curada. E quando eu tô curada, eu curo o outro. Ali Esther precisou primeiro de pedir por ela. E ela foi lá e rogou por ela. Ei, tá decretado que todos os judeus vão ser exterminados. Eu também sou. Ela pediu por ela. Depois de pedir por ela pediu pelo seu povo. Foi assim que ela venceu essa grande batalha. A história de Esther é uma história incrível. Eu creio que esses detalhes que a gente buscou hoje nesse conhecimento vai tocar o seu coração. E se tocou de alguma forma, envie esse vídeo para mais, no mínimo, 5 pessoas. Pense que as 5 pessoas que você mais anda, você se parece com elas. Então manda para elas verem o que você precisa de ajuda e elas olharem para elas o que elas precisam de ajuda e depois conversem sobre isso. Depois tire um tempo para falar sobre isso. Olha o que você achou dessa história, o que você achou sobre esses detalhes. E aí, você que é o Mardoqueu da minha vida? É você que é a amiga que me conduz às coisas erradas ou às coisas corretas? É você que me ajuda a prostrar aos pés do Senhor ou aos pés do homem? Porque todas as vezes que a gente deixa de servir a Deus, a gente serve a Satanás. Infelizmente. Todas as vezes que a gente acha que não tem nada a ver, esse nada a ver é tudo a ver com o diabo. Então tome cuidado onde você está, com quem você anda e quem te aconselha. Esther teve Mardoqueu. E você? Quem você teve? Envie esse vídeo para essa pessoa. Bom, é isso que eu gostaria de falar com você. Quero que você esteja sempre aqui perto de mim. Se sentir no seu coração, deixe um comentário. Fale comigo sobre algo interessante da Bíblia que nós vamos estudar junto, vamos falar junto. Eu vou buscar sempre estar lendo ali, trazendo para vocês acompanharem sobre isso que a gente está falando, pois eu acho muito importante, eu acho necessário e Cristo se agrada de tudo isso. Bom, isso é algo que eu gosto muito de fazer e quem está próximo de mim sabe. Eu comecei a aprender a Bíblia para poder desfrutar de tudo que está ali escrito, a transformar minha vida, transformar minha casa, minha família, transformar meus filhos. E através do Senhor, Ele tem transformado tudo. E essa transformação, ela é tão boa que eu desejo transbordar para você e para sua casa. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, eu espero que você tenha usufruído de algo e que algo tenha tocado seu coração. E se tocou, escreve aqui para mim, manda para alguém e seja muito bem-vindo, pois aqui é o lugar de paz e de cura. Nós desejamos ser curados e vamos ser curados em Cristo Jesus. Eu vou fazer uma oração, porque eu preciso agradecer ao nosso Deus lindão por tudo que Ele fez e por esse dia magnífico, que é o dia de hoje, que Ele proporcionou pra gente estar aqui nesse momento. Ó querido Deus e eterno Pai, bendigo o Teu nome,
Digo, Pai, que Tu és santo, 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 santo. A Ti eu oro, a Ti eu agradeço, a Ti eu engrandeço. Porque o Senhor, Pai, me concedeu mais um dia de vida, saúde, com minha família. Ó, querido Deus e eterno Pai, confesso ao Senhor que sou falha, errante, pecadora. Confesso ao Senhor que de mim nada, mas o Senhor, tudo Tu podes. E nesse dia de hoje, eu quis transbordar na vida do meu próximo, sobre a rainha Esther, sobre ali o rei Assuero, Mardoqueu, Ramã. Ali, Pai, são pessoas que passaram pelas escrituras, que tiveram, sim, uma história tão importante que o Senhor deixou ali na Bíblia para que a gente possa aprender. Que os aprendizados dessa história, Pai, venham a ser gravados na tábua do nosso coração e que a partir de hoje nós pensamos em quem estamos próximo, quem são as pessoas que estão do nosso lado, se a gente deve manter ou não, se essas pessoas estão nos levando a Cristo ou não. Eu te agradeço, ó Senhor Jesus, que nos leve à reflexão de como estamos tratando pessoas tão importantes como nosso esposo, nosso cônjuge, como nossos filhos. Ó Senhor, Tu és santo, digno de honra, de glória, de louvor e adoração. A Ti eu me rendo, a Ti eu agradeço, a Ti eu engrandeço. Que esse vídeo, Senhor, chegue aos 4 cantos do mundo, se quiseres, se desejares. E que tudo isso, Pai, seja como sabedoria para essas pessoas, em nome de Jesus. Pois ela veio do Senhor, de mim nada, mas do Senhor. Assim eu oro, assim eu agradeço, assim eu engrandeço, porque Tu és santo. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigada. Eu agradeço imensamente. Que Deus abençoe todos vocês e um beijo no seu coração. Até a próxima.